Olá, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista da Fintrender. E hoje nós vamos falar com uma empresa que está num dos ramos que está mais passando por transformação aí no mercado financeiro, o ramo de meios de pagamento. É uma transformação muito grande, vem a parte de cripto, vem a parte de Open Banking, vem a parte de até Pix, né? E como é que se adapta a isso? Como é que você tem uma empresa mundial que está envolvida no Brasil, na América Latina, como é que se adapta para conseguir navegar em todas essas mudanças que estão acontecendo, tá bom? Para isso, eu estou aqui hoje com Juan Pablo Dantiota, que é gerente-geral da América Latina da WorldPay. Oi, Tudo bom, Gustavo, tudo Juan? bem? Tudo ótimo. Juan, acho que antes da gente começar um pouquinho desse tema, que acho que a gente tem conversa aqui para muito tempo e acho que muita coisa aí para falar, né? Como eu falei ali na introdução, você tem desde pagamentos, né? Um negócio que a gente fazia com papel, agora já não faz digital, já tem cripto, já tem um monte de transformação sendo feita aí, né? Eu queria que antes você contasse um pouquinho da tua história, né? Assim, como é que você chegou aí para ser essa pessoa aí da América Latina da WorldPay? Ó, excelente pergunta. Foi mais sorte do que juízo, eu acho, né? Eu entrei na indústria de meios de pagamento quando a indústria estava iniciando. Eu fiz a maior parte da minha carreira em bancos, tá? Eu trabalhei muitos anos no Citi, foi uma excelente escola para entender a infraestrutura dos meios de pagamento. E lá sobre começo de 2010, eu recebi uma ligação de uma empresa holandesa para fazer parte do quadro de funcionários dela e para começar a operação na América Latina. Um, eu achei muito bacana porque a indústria de meios de pagamento dentro do ecossistema dos bancos é uma indústria muito travada, né? Tu trabalha em projetos que demoram anos em avançar e com muita pouca adoção de risco de parte dos bancos. Eles sempre têm que atender uma base de clientes enorme e eles procuram soluções que atendem 90% dos clientes precisam agora, né? E eu estava prestando aquele desafio de ir um passo além, era bem mais novo do que agora, estava com a maior capacidade de assumir risco, assim, de ir para um emprego que de repente não dava certo, eu tinha a possibilidade de voltar nessa época, ainda não tinha filhos, etc. E eu aceitei aquela proposta de uma empresa na época que chamava de Global Collection, que depois foi comprada pela Ingênico, depois foi comprada pela Worldline, no nosso querido mercado de M&A, que é tão ativo aqui no mundo de pagamentos. Alguns anos mais tarde, eu fui convidado pela WorldPay para iniciar as operações na América Latina. Isso foi no ano de 2014. Nessa época, a WorldPay estava tentando botar um pé no mercado brasileiro por conta de uma aquisição também. Nessa época, a companhia comprou a Cobrebem Tecnologia, para aqueles que estão no mercado um pouco mais de tempo. A Cobrebem e a Braspag eram os dois principais concorrentes lá no meados da década passada. Braspag sendo comprado pela Cielo e a Cobrebem foi comprada pela WorldPay. E o que acho que foi uma decisão muito interessante nesse sentido, porque tem inúmeras companhias de fora tentando entrar na região que eles tentaram de forçar plataformas do mercado americano, mercado europeu, na realidade da América Latina, né? Que é muito diferente. Coisas como parcelado, que para a gente é completamente normal, não existe no resto do mundo, né? Apenas agora está começando aí a avançar em alguns outros mercados e todas essas coisas que a gente assume como normais, no resto do mercado são inovações, né? Aquilo que a gente chama agora palavrinhas de moda, que é o Buy Now, Pay Later, o famoso crediário que existe no mercado há, sei lá, 30 anos. E então, em 2014, eu aceitei o convite para entrar na WorldPay, para começar a construir a operação. 9 anos depois, a gente está hoje ativo em uns 13 mercados na América Latina, temos colaboradores em 4 países, no Brasil, na Argentina, no México, na Colômbia. Temos atuação como adquirentes diretos em 3 mercados, no Brasil, na Argentina e no México, e planos de expansão muito agressivos no resto da América Latina. E, sinceramente, eu ainda acordo de manhã para começar a trabalhar como se fosse aquele dia em 2014, quando tem um monte de desafios na frente, né? Que isso que é muito bacana do mercado de pagamentos na América Latina. É sempre uma novidade, sempre um desafio. Sim, sim, ótimo. Bom, acho que para quem nos ouve que não é do mercado financeiro ou coisa, não conhece muito bem o que é a WorldPay, assim. Então, acho que dá uma explicação um pouquinho do que é a WorldPay, o que é o grande negócio dela hoje no mundo e o tamanho dela também, porque ela é uma das maiores do mundo, né? Eu sempre
digo que a WorldPay é aquela empresa enorme que você já interagiu com ela e não sabe, né? A gente processa pagamentos para os principais estabelecimentos comerciais do mundo. Para ser específico, não digo processar pagamentos, é uma coisa tão básica quanto receber um pedido de autorização de cartão de crédito. A gente se vira de costas, aprova com as bandeiras, banco emissor, etc. Depois recolhe o dinheiro, repassa para o estabelecimento comercial. Só que a gente faz isso em 146 países, né? Em 120 moedas diferentes. Nos processamos 40, no ano passado, acho que foram mais de 40 bilhões de transações. Hoje, em termos de escala, a gente é o número 1 do mundo, em termos de quantidade de transações processadas. E o nosso foco principal... Quando você fala número 1 do mundo, só para colocar assim, é processamento de cartão das bandeiras Mastercard, Visa, etc. Vocês são a principal processadora deles, né? Sim, senhor, correto. Tanto assim que nos Estados Unidos a gente faz 2 de cada 10 transações de cartão de crédito passam pela plataforma da gente. É realmente muito relevante. É que o maior mercado de pagamentos do mundo, realmente, até hoje, né? A China está aí dando algumas surpresas. Mas sim, é uma empresa com muita escala, só que o consumidor, o portador de cartão, normalmente nem sabe que está atrás, né? Então, eu sempre digo que se tu alugou algum filme, pagou alguma assinatura de música, de vídeo, comprou uma passagem, jogou um jogo em console, muito provavelmente esse cartão tenha passado pela plataforma da gente, só que ninguém ficou sabendo. Entendi. Não, é aquela, por isso que acho que fiz questão até de te pedir isso daí, porque assim, é uma coisa que ninguém vê, mas que está lá. Se tirar, complica a vida de todo mundo, né? Então, assim, e uma coisa num setor que está, como eu falei no começo, se transformando muito, né, Juan? Então, assim, você já tem, como você já falou um tempinho aí, você já participou um pouco dessa transformação e tá participando. E eu acho que eu queria pegar, vamos ver um pouquinho o mundo primeiro, depois eu queria até entrar em coisas mais específicas, por Pix, por exemplo, uma coisa do Brasil, como é que foi essa integração de toda essa malha dentro do Pix, né? Então, assim, quando você vê mundo, né? Então, assim, vocês têm um report lá, que eu acho que já tem todo ano, já faz um tempo, né? Que eu lembro que é um dos principais reportes de meio de pagamento que fala sobre um pouco dessas transformações. Já citou o Pay Now, como é que é? Buy Now, Pay Later, né? Que é uma das coisas que já vinha como tendência. Esse relatório é bem interessante. Eu vou deixar depois até o link aqui na descrição para quem quiser dar uma olhada no último relatório, que acho que é bem interessante sobre a indústria de pagamentos. Mas lá já tem alguma coisa que é essa diversidade que a gente tem aí no mundo em termos de velocidade de mudança, né? Então, assim, como é que você está vendo isso? A percepção que eu tenho, e aí gostaria de ver a tua opinião, é que a Ásia está um pouco à frente nessa transformação do que seria o Ocidente aqui, né? E dentro do Ocidente, mesmo dentro do Ocidente, você tem várias variações. Você também vê isso? Sim, sinceramente eu concordo e tem muito mais a ver com a necessidade de desenvolvimento por conta da realidade desses mercados, né? Quando tu olha para a Ásia, tu olha um mercado que tem uma população imensa, tá, um ritmo de crescimento de população ainda muito alto, que não é o que acontece com mercados tipo Europa, por exemplo. E tem umas deficiências de infraestrutura muito grandes, né? As diferenças socioeconômicas, as diferenças novamente, de infraestrutura disponível nos diferentes mercados da Ásia, é gigantesca. Não é a mesma coisa falar de um país como o Japão, que é um país extremamente maduro, com uma população muito bem bancarizada, do que falar de um mercado como a Indonésia, de repente, né? Que é um mercado emergente. E essa necessidade, basicamente, obrigou os participantes do ecossistema a criar soluções que atendam a maior parte da população, realmente. Então, por exemplo, uma coisa que hoje em dia ninguém surpreende de ver, né? Mas tudo que seja pagamento baseado em código QR. Isso foi um invento asiático, né? Foi, naquela época, a WeChat Pay, que o WeChat é basicamente o WhatsApp da China, criou uma carteira eletrônica e ofereceu pagar com código QR. Hoje em dia, tu vai em qualquer uma loja, seja no Brasil ou qualquer outro mercado do mundo, tu vê o código QR, parece a coisa mais normal do mundo, né? Mas foi um invento asiático. A forma em que trabalham muitas carteiras eletrônicas foi também os meios de pagamento que não estão baseados no cartão de crédito, né? Que atendem faixas da população que não estão bancarizadas. Muita inovação vem da Ásia. E o que é muito interessante nesse sentido é que a gente pode fazer um paralelo muito bacana entre as
dificuldades que o mercado asiático apresenta com as dificuldades que o mercado da América Latina apresenta, né? Pensa no Brasil por um minuto. Estou falando de um país de tamanho continental, tá? Onde tem uma diferença de acesso à tecnologia enorme, né? Tu tem cidades como São Paulo, onde tu não pode dar um passo sem ver uma maquininha de cartão de crédito, tu vai para o interior e começa a ser mais difícil esse tipo de coisas, né? Então, não é muito diferente da realidade do que tem um país como a China, de repente, né? Que tem cidades como a Beijing, que tem esse tipo de acesso, tem cidades menores que também precisam, de alguma forma, permitir a utilização de meios de pagamento eletrônicos. Então, se tu olha para o mercado, os últimos 10 anos, teve uma digitalização do consumidor, de alguma forma, né? Foi permitir o consumidor transacionar sem utilizar dinheiro físico. Essa foi a grande missão dos participantes do ecossistema ao longo da última década. Se tu olha nos últimos anos, de cara para o futuro, para a próxima década, agora esse consumidor principalmente está digitalizado, né? Ainda nem todo mundo, mas uma grande fatia do mercado está digitalizado já, né? Não é surpresa para ninguém pagar com o celular, não é que tu vai tirar o celular do bolso para pagar e as pessoas vão ficar apavoradas, né? É muito normal agora. Então, como esse segundo capítulo disso, que tem a ver com tudo o que se chama de embedded finance, né? Que é embutir serviços financeiros dentro desse ecossistema que já é digital e já facilita oferecer para esses consumidores algum tipo de serviço financeiro que vai além do que seria um serviço transacional, que é basicamente a possibilidade de fazer um pagamento. Então, começa a aparecer, por exemplo, as carteiras eletrônicas tomam muita iniciativa nesse sentido, oferecendo investir o dinheiro que tu tem parado na carteira eletrônica, até comprar algum tipo de seguro, ou utilizar a carteira eletrônica como uma conta bancária, e começam a aparecer inúmeras alternativas que vão nas costas dessa infraestrutura já foi construída. Ainda fica muito tem muito espaço para digitalizar, tem muito, como chamam em Estados Unidos, muito greenfields, né? Muita coisa ainda para ser digitalizada, tem muito dinheiro físico ainda sendo trocado, tem muito consumidor que está subbancarizado, mas se tu olha para onde está o investimento do mundo fintech, tem muito mais a ver com esse tipo de questões, né? Muito a palavrinha de moda, como pagamentos foi na última década, agora é embedded finance, né? Tudo empresa que está no setor, está com algum plano de embedded finance. Sim. E nesse sentido de evolução, quando a gente está indo para frente, tem sempre a discussão aí, eu estou no mercado cripto / blockchain já há um certo tempo aí, né? Justamente se fala de vez em quando sobre isso. Um pouco da ideia de que a WorldPay, de certa forma, é uma infraestrutura de pagamentos, né, nesse sentido mundial, e que você acaba ajustando isso em vários países, como você colocou. Tem sempre essa promessa que com blockchain dá para fazer melhor, né, porque a gente começa a ficar a parte de auditoria mais fácil, etc. Como é que você está vendo essa discussão aí dessa nova, talvez, infraestrutura que esteja vindo, e que aí ela vai um pouco, na minha visão, um pouco diferente até dessa ideia um pouco de embedded finance, né, porque ela é um pouco de disruptura, talvez, até das próprias empresas que estão aí dentro, né? Tem uma parte que tem a ver com embedded finance de alguma forma, né? Por exemplo, hoje, um caso de uso muito comum com cripto são aquelas pessoas que trabalham para o exterior, tá? E eles querem cobrar, não tem, sei lá, infraestrutura, a condição, até a vontade de abrir uma conta no exterior para receber o salário que eles são pagos, e eles recebem em cripto, e depois a utilização desse cripto vem da mão de um cartão de débito, né? Querendo ou não, isso é embedded finance, de alguma forma. É um ramp de stablecoin, né? Sim, para falar mais especificamente, tu tá certo. É um off-ramp de stablecoin, exatamente. Mas, de alguma forma, também é embedded finance. E o cripto que oferece, o blockchain, mais do que o cripto, são ecossistemas paralelos para construir inovação com o único objetivo final, né, que é dar serviços financeiros para consumidores. Depois isso vem nos canais tradicionais, do tipo banca, empresas de pagamento, etc. Ou vem no canal de blockchain, cripto, etc. A utilização do consumidor é a mesma, né? O que muda a ferramenta, eu diria. E acho que você tocou no ponto principal, porque assim, a gente acaba focando muito na tecnologia no final, mas na verdade o que ele precisa é da função, né? Ele precisa fazer o pagamento, e qual que é a infraestrutura e por onde ele vai fazer esse pagamento, né? Então, assim, acho que é um pouco
não sei. A minha visão é que acho que a gente pode entrar numa fase onde você vai pegar essa parte de infraestrutura via utilização de blockchain, coisa, e até pelo anúncio do Banco Central do Brasil aí do Real Digital, né, que de certa forma já usa alguma coisa em blockchain, e aí vocês vão se adaptando. E aí a pergunta que vem ser nesse sentido, Juan, é assim, você está numa empresa hoje que a cada tem inovações ou disrupções aparecendo para numa empresa ou num setor a todo momento, né? Então, assim, e numa empresa grande, né? Como é que é navegar nessa transformação toda que está acontecendo dentro de uma empresa grande, né? De uma empresa que está lá, que já tem uma certa infraestrutura, já tem um nome. Como é que essa transformação está ocorrendo? Como é que você vê isso? É a pergunta de $1 milhão, né? O principal desafio é entender o que é moda versus o que tem futuro. Que parece simples, mas não é. Tem inovação acontecendo permanentemente, nem toda inovação é igualmente boa, né? Tem algumas inovações que são muito de nicho, que realmente a empresa, depois um dos nossos clientes chegar perguntando, e a gente tem que explicar com fatos e dados, né? Não com opiniões. Nós acreditamos que, de repente, não seja o melhor caminho para vocês. E depois escolher onde investir nesse tipo de coisas, né? Sendo muito transparente, quando começou todo mundo cripto a ganhar força, estou falando de, eu lembro um offsite diretivo em 2015, a discussão, assunto cripto, o que fazer no mundo cripto. Nessa época, a gente escolheu ser um pouco mais conservador, falando para os nossos clientes, olha, realmente ainda um produto que não é o que chamaria de investment grade, dessa é a ótica que tem uma flutuação, uma volatilidade muito alta, ainda continua, mas está um pouco mais normalizada. E nessa época não tinha ferramentas para permitir garantir a conservação de valor do que estava sendo transacionado, né? Mas quando começaram a aparecer as stablecoins, etc., a gente começou a avançar nesse sentido. A gente hoje tem uma participação enorme no mundo cripto, principalmente nos exchanges, na hora de fazer o cash-in do exchange, que basicamente um consumidor tentando de colocar dinheiro no exchange para comprar algum ativo cripto. E depois a gente tem também a capacidade de pagar os nossos estabelecimentos comerciais com stablecoins, né? Que é uma forma de deixar eles dentro do mundo cripto com um risco menor do que historicamente só permitir uma moeda como o Bitcoin. Então, às vezes, tem que deixar a moda avançar um pouquinho e virar mainstream, ou virar um pouco mais segura, porque no final do dia a gente está cuidando os interesses dos nossos clientes, tá? E os nossos clientes têm dois lados muito diferentes. Por um lado, é a capacidade deles em chegar a mais consumidores, que é muito importante, tá? E a outra parte é garantir que o que a gente recebe como pagamentos para esses clientes não são definições de cliente, uma empresa que contrata a gente para o seu pagamento. A segunda parte tem a ver com garantir que se o cliente vendeu alguma coisa por, sei lá, R$100, ele vai receber o equivalente de R$100, né? E não vai ter diferença depois de flutuações de tipo de câmbio, tipo de moeda, etc., que acaba impactando o balanço deles. Então, nesse sentido, a gente tem que cuidar das duas pontas, né? O consumidor sempre está muito mais na frente nesse sentido. As empresas normalmente correm atrás do que o consumidor está escolhendo. E para as empresas também acaba sendo um investimento, né? Então, também eles têm que investir, tem que decidir onde investir, né? E chega muito aquela conversa conosco de, tá, nesse produto tu vai ter uma demanda representativa, vale a pena avançar nessa linha. Um exemplo clássico é o Pix, tá? Algum outro que é muito exótico, de repente a gente passa um pouco mais de conservadorismo para o cliente. Dizendo, espera um pouco, vamos ver como se desenvolve o produto. E a gente alavanca muito pesquisa e estúdio. Você estava falando alguns minutinhos do Global Payments Report. A gente, uma notícia, ninguém está sabendo, tu vai ser o primeiro a saber, a gente está soltando a próxima edição em 15 dias, eu acho, desse estúdio. É muito bacana porque, independente do que o estúdio analisa, tem traçabilidade, né? A gente começou a publicar esse estúdio em 2014, 2015. Então, quando a gente faz uma predição, a gente consegue ir para trás para ver se esse tipo de coisa acontecer. Eu ainda lembro a primeira predição, assim, muito arrojada que a gente fez, foi dizer que as carteiras eletrônicas iam ultrapassar os cartões de crédito como meio de pagamento escolhido para 2020. Estou falando há um século atrás. Hoje em dia tem 20% mais de utilização. Tá? Hoje em dia não é novidade para ninguém. Em 2015,
todo mundo olhava para a gente falando, são loucos, né? Como alguém vai utilizar mais uma carteira eletrônica do que um cartão de crédito. E realmente isso está baseado em pesquisa. A gente liga para 20 mil consumidores ao redor do mundo falando, tá, se tu for fazer uma compra amanhã, o que tu escolhe como meio de pagamento? O que tu prefere? Tu escolhendo isso porque é a única escolha que tem ou é porque efetivamente o que tu quer? E a gente começa a levantar essas tendências, né? Que são extremamente diferentes de mercado a mercado. E nem estou falando entre Europa, Ásia, Estados Unidos e América Latina. Tu pega dois países que fazem fronteira na América Latina, as preferências de pagamento são radicalmente diferentes. Entendi. A gente tem esse estudo, é bem legal por causa disso, porque eu vejo essa parte de você ter um track record enorme é ótimo, né? Porque é isso, você consegue ver, fala, pô, acertaram aqui, erraram ali, ó. Assim, de modo geral, as tendências ou as pesquisas acho tão bem legal e até para a gente alinhar para onde vai ajustar. Vamos falar de Pix, Juan. O Pix foi uma grande transformação aí no mercado financeiro brasileiro aí nesses últimos anos, né? Entrou com um sucesso gigante, etc, tal, e transformou um pouquinho aí a utilização até de cartão de débito e cartão de crédito aí no coisa. Como é que foi isso, vocês? Como é que a WorldPay se preparou para isso e qual é o impacto que teve em vocês? Olha, primeiro eu sou um grande fã de produtos como Pix. Pix é parte de uma família de produtos que, sei lá, 10 anos chamavam de real-time banking, que basicamente é a capacidade de debitar uma conta bancária em tempo real, né? Depois, a trilha que esse produto escolhe é muito diferente. Pix é a versão mais evolucionada desse tipo de serviços. Eu gosto por vários motivos. O primeiro é que um produto imediato, tanto em termos de aprovação quanto em termos de liquidez, tá? A parte de aprovação é relevante para algumas indústrias, quer dizer, se tu vai comprar sei lá, camiseta do jogador de futebol no jogo, tá jogando online, tu não quer esperar o pagamento fazer um clearing de 48 horas para receber a camiseta, né? Tu compra a camiseta porque quer agora. Se tu para pensar duas vezes, como se vai comprar se vai gastar, sei lá, R$ 4 numa camiseta para um bonequinho de jogo, tu não compra, né? Então o Pix tem esse lado que é fantástico, que é um produto que é confirmado de forma imediata. Só para dar um exemplo, talvez meio básico, né? Mas um produto que não é confirmado de forma imediata pode ser um boleto, de repente, né? Produto que requer 48 horas de processamento para 24, 48 horas para ser confirmado. Hoje em dia tem soluções mais real-time do boleto, mas historicamente da forma. E a segunda parte é a liquidez imediata, né? Porque hoje, quando uma empresa recebe um pagamento no cartão de crédito, se a empresa não faz uma antecipação de recebíveis, acaba recebendo esse pagamento a 30 dias. O Pix recebe de forma quase imediata, né? Essa liquidez também permite duas coisas. A primeira, o meio de pagamento, como vai pela trilha do Banco Central, é um meio de pagamento muito barato para essa empresa receber. Isso, querendo ou não, acaba impactando no balanço de uma empresa, né? Para algumas empresas mais, para outras empresas menos. Mas quando tu pensa, por exemplo, no caso de uma linha aérea, que tem margens muito apertados, né? Estamos falando de 7%, 8%, e custo de processamento de cartão de crédito está na faixa de 2%, 2,5%, realmente é muito representativo, né? Tá quase 30% do lucro da empresa são FIIs de processamento de pagamento. Deixa eu perguntar uma coisa. Você viu queda dessas taxas de pagamento de cartão de crédito da pós-Pix? Ou é uma coisa que dá para perceber? Não dá, não, porque o Pix e o cartão de crédito eu não vejo como produtos concorrentes. O que acontece no Brasil é que o Brasil não tinha uma adoção muito grande de cartão de débito no mundo online, né? A maior parte dos outros mercados tem uma adoção de cartão de débito significativa. A média da América Latina é entre 20% e 35% dos pagamentos do mundo online são cartão de débito. Então, o Pix não vem substituir um produto que existia, vem complementar uma oferta que estava faltando uma perna, né? Ele é comparável mais com cartão de débito do que um cartão de crédito, é verdade. E cartão de débito a gente usa pouco no Brasil, né? Usa muito no mundo físico, não tanto no mundo online. O cartão de crédito tem uma utilização diferente, né? Para compras de valor maior, normalmente, ou porque do que parcelar, que está chegando o Pix parcelado, mas ainda hoje o Pix padrão, digamos, não oferece esse tipo de soluções.
como esse serviço de valor agregado, né? Com cartão de crédito, tu pode ganhar pontos, milhas, etc. Tem o cartão fidelidade associado, o serviço de fidelidade associado ao cartão de crédito. E depois outros serviços embutidos de alguma forma embedded finance, né? Tem alguns cartões, dependendo do emissor, que se tu comprar a TV cai no chão, quebra, tu tem uma garantia de compra. Como esse tipo de coisas que são complementares no meio de pagamento, mas que o consumidor conscientemente utiliza na hora de fazer uma compra. Então, não teve uma grande queda de crédito. Eu acho que o maior impacto, o meio de pagamento mais impactado pelo Pix foi o boleto, realmente. Era um meio de pagamento que, no mercado como o mercado brasileiro, que é um mercado muito desenvolvido, particularmente dentro do que é a América Latina, era um produto muito antigo, né? Que ainda tinha uma fatia de mercado extremamente representativa. O que, se tu para pensar, não faz o maior sentido, né? Tu tem o mercado mais desenvolvido de pagamentos na América Latina, isso é um produto da década dos 80, mais ou menos. Mas o consumidor gostava. E o Pix vem para substituir muito desse tipo de produtos. Vem para substituir muito também pagamento em dinheiro, né? Para pagamentos pequenos, seja que tu vai dividir uma conta com um amigo ou tu tem que pagar um serviço, alguém que foi considerar alguma coisa na casa, esse tipo de coisas, o Pix ocupou esse espaço muito rapidamente. Tanto assim que de 2022 para 2021 cresceu 100%. Se tu encontra qualquer outro investimento que crescesse 100%, me avisa, né? Mas realmente não é muito normal essa velocidade de adoção que tem em alguns produtos. Tu deve lembrar aquele gráfico que está por todos os lados, que tem a velocidade da adoção de alguns produtos, tipo a rádio, a TV, o Facebook, depois o Instagram, o TikTok, esse tipo de coisa. Se tu botasse Pix nessa lista, provavelmente seria mais rápido, né? Exato, né? Impressionante. Quanto tempo demorou para chegar a 1 milhão de utilizadores? É um negócio, Exatamente. O Pix demorou 3 dias. Surreal, né? Assim, é impressionante isso. Do ponto de vista de vocês, da WorldPay, Juan, teve algum impacto, Pix, aí, que vocês tiveram que mudar alguma coisa, atualizar alguma coisa? Como é que foi? Bom, integrar um meio de pagamento novo sempre tem impacto, né? Porque a gente, em empresas como a nossa, particularmente onde a gente tem cobertura em tantos mercados dentro da região, sempre tem alguma coisa nova que está aparecendo, a gente tem que escolher onde focar os esforços. A vantagem é que Pix está no nosso mercado, que é o Brasil, e um produto que fecha por todos os lados, dessa ótica do consumidor, do estabelecimento comercial, da gente. Então, foi um desses no-brainers, né? A escolha de avançar nesse produto. Eu acho que o principal debate que a gente teve lá no começo foi que tipo de participação a gente quer ter no ecossistema do Pix, né? Participar direto, indireto, e cada um desses tem lado positivo e lado negativo, né? À medida que tu vai te afastando mais da participação direta, os custos são maiores, né? E um produto que a parte mais crítica, que seja um produto economicamente atrativo para o cliente. E cada camada adicional que tu bota entre a participação direta e a final, adiciona tempo de clearing, de liquidez, etc, etc. Então, todo o debate no começo foi desse tipo. Como a gente tem cobertura ao redor do mundo, normalmente o nosso caminho principal para esse tipo de produto é encontrar um parceiro que seja quem faz toda a parte mais dura do produto e a gente conecta com esse parceiro, né? Por um motivo muito simples, que às vezes o que você, entre aspas, perde nesse processo, um pouquinho de margem operativa, tá? Mas a gente prefere ganhar um pouco menos em algum produto, mas ter a disponibilidade um pouco mais rápida, porque a conversa do Pix não é uma conversa isolada para o Brasil, né? Estava agora mais cedo um call de alocação de capital e a gente está discutindo isso para 80 mercados diferentes, né? Então, o Pix é 100% da relevância para o mercado brasileiro. Mas se eu começo a olhar a América Latina, já começa a concorrer com outras coisas. Se eu começo a olhar as Américas, começa a concorrer com outras coisas. Então, dentro de empresas como a WorldPay, sempre um debate de onde focar os esforços. Logicamente, maiores mercados, maior possibilidade de atender clientes e a maior velocidade para chegar com uma solução pronta, né? O nosso objetivo é tentar de dar 95% de cobertura dos consumidores nos mercados de atuação da gente, que é um desafio. É um desafio enorme. E vocês daí têm, vamos dizer, por ser uma empresa de tecnologia, né, no final das contas, vocês têm a mesma restrição que o mundo inteiro tem, que é programadores, né? Gente para conseguir colocar tudo isso, né, Juan?
A equipe de desenvolvimento que a gente tem é a nossa arma secreta. Realmente, sou louco pela nossa equipe. A nossa equipe tem me ouvido falar muitas vezes disso. Eu, dentro do meu coração, eu sou meio nerd, né? Bastante nerd, não meio. E eu acho que os programadores, que não é programador, acho que programadores dentro da nossa indústria é uma palavra que limita muito, né? Porque a gente não precisa um cara que escreve código, precisa um cara que entende do produto que está trabalhando. Então, é um programador com conhecimento da indústria. E no nosso caso particular, a gente procura pessoas que consigam entender o negócio, né? Então, você fala com alguns nossos engenheiros e esse cara pode te falar, depois de estar trabalhando para qualquer um país da América Latina, ele vai saber para que cliente é, qual é o caso de uso, qual é o objetivo desse produto, que cria um modelo de engajamento muito diferente. Desse mês de pagamento tem, para o mesmo produto, tem 15 formas diferentes de desenvolver o produto, né? E você precisa de um cara que consiga fazer as escolhas certas, muito apoiado pela equipe de produto, que também é completamente chave nesse tipo de coisas. Uma equipe que olha mais o caso de uso, os preferências de consumidor, né? Tá parado num estágio prévio, né? Ele está olhando tendências. Quando chega na equipe de desenvolvimento, esse cara já recebe um pedido tipo, tá, é isso que a gente quer. Agora a pergunta é como a gente faz, né? E você precisa de uma pessoa que consiga se virar de forma independente pelo conhecimento que ele ganhou de produto, de mercado, de clientes, etc. Então, a gente trabalha muito nesse sentido, tanto assim que uma conversa recorrente com a nossa equipe tem muito a ver com, tá, sabe para quem está trabalhando com esse produto, o que esse cara quer, qual é o objetivo final? E uma coisa que orgulha muito a equipe também é ele, sei lá, o cara vai para um aeroporto, a gente tem muitas linhas aéreas de cliente, e ele faz o pagamento, ele sabe, cara, esse cara está pagando com um produto que eu desenvolvi, né? Eu fui responsável de que esse cara consiga subir no avião e viajar para visitar a família por uma coisa que eu fiz. Então, a gente trabalha muito também em devolver esse tipo de coisa, né? Explicar, tá, esse esforço foi para isso, né? Esse cara agora está conseguindo viajar, esse cara está conseguindo assistir um filme, essa empresa abriu o mercado por conta de uma coisa que vocês fizeram. Essa visão é super interessante, porque quando eu estava em banco, no mercado financeiro, tesouraria, você ficava brincando quase de videogame, né? Que era dinheiro para cá, dinheiro para lá, dinheiro para cá, dinheiro para lá. Você tinha que ter a visão de que aquilo lá está ajudando a economia, né? Está ajudando uma companhia aérea, um pouco isso, né? Que senão você perde e fica parecendo que você está dentro de um videogame jogando, né? Então, assim, é importante essa visão de que o que a gente faz tem que ser bem feito e bem arrumado e bem organizado, até porque tem efeitos, né? E vai ajudar muita gente a fazer muita coisa, né? Então, assim, isso é uma visão bem interessante nesse sentido. Olhando um pouquinho a América Latina agora, Juan, a gente tem aqui o Brasil, pelo menos a visão minha do Brasil, é que o Brasil está muito na frente em todas as discussões de meio de pagamento do mundo, até não é nem a América Latina, do mundo geral. Até veio com o Pix, está vindo com o Real Digital, que vem aí com uma estrutura que é compatível com a rede da Ethereum. Então, assim, muita coisa vindo no Brasil nesse sentido. E eu confesso que eu conheço menos o resto da América Latina em relação a isso. Como é que você está vendo essa discussão no Brasil e nos outros países em relação a mudanças, né, ou mudanças tecnológicas aí em termos de meio de pagamento? Deixa eu começar pelo Brasil. Eu acho que o Brasil tem, que é muito interessante, é que você tem um banco central com um projeto de longo prazo, né? As estratégias não mudam porque mude a cor política do governo, né? E visões desse tipo são chave, né, para criar uma infraestrutura sustentável, né, e uma infraestrutura de desenvolvimento. Não estou fazendo um paralelo de forma nenhuma, tá? Dessa ótica política, mas essa ótica de planejamento de longo prazo é semelhante ao que acontece na China, né? A China planeja para os próximos 10 anos, 20, 50. E eu vejo no Banco Central do Brasil esse tipo de coisas, né? Um planejamento de longo prazo e uma continuidade dos projetos que foram iniciados. Lógico, algumas coisas não continuam, outras sim, mas os grandes tópicos ainda continuam. Todo o resto da América Latina está passando por uma transformação semelhante, cada um dos países num momento muito diferente. Todos os países têm, todos não, mas a grande maioria dos países tem uma solução do tipo Pix, ou semelhante com o Pix,
com algum tipo de diferença no nível de adoção e com alguma particularidade da forma que foi estruturada, mas eu diria quase todos os países grandes têm algum tipo de transferência bancária em tempo real, que conceitualmente o que o Pix é, que são utilizados para diferentes casos de uso, né? Depende muito da adoção do país, meio de pagamento, e depende muito da necessidade do consumidor. Porque, afinal das contas, o que prioriza uma coisa sobre outra, tu pode amanhã lançar todos os meios de pagamento que quiser. O que realmente determina o que é utilizado é a adoção do consumidor, né? E essa adoção é, de alguma forma, a consequência de uma necessidade real que o cara está tentando atender. Então, depende muito das necessidades de cada um dos mercados. A América Latina, o que é interessante, é que está passando por uma transformação muito mais rápida do que outros mercados, né? Um exemplo disso é que o Pix é uma realidade no mercado brasileiro há pouco mais de 2 anos, e tem mercados maduros, em muitos sentidos, como Estados Unidos, que estão agora anunciando que vão ter um produto semelhante com a FedNow, né? Que é o Pix americano, em poucas palavras. Então, tu começa a ver uma disrupção onde os mercados da América Latina estão indo mais rápido do que mercados que historicamente foram mais maduros, que historicamente tinham uma velocidade de adoção muito maior nesse sentido. E isso que é muito bacana do mundo fintech, né? Está permitindo pular etapas, em muitos sentidos, mercados que historicamente tinham que criar uma infraestrutura para poder lançar o produto. Hoje, o mundo fintech tem a vantagem que, como todo mundo contribui na solução, porque são mercados muito abertos, sem falar de Open Banking, que acho que vai ser uma revolução espetacular, isso permite empresas privadas, startups, desenvolvedores, etc., criar soluções que depois, se o consumidor gosta, acabam sendo adotadas. E quando o consumidor adota, vira mainstream muito rapidamente. Acho que você citou um ponto importante: foco no consumidor, foco no cliente. No final das contas, é ele que vai ditar um pouco para onde você vai em cada um. E acho que cada cultura tem a sua velocidade nesse sentido, né? Cada economia, cada cultura e cada grupo tem essa parte de adoção muito rápida. Você falou um pouquinho de Open Banking, ou Open Finance, que é o coisa que está no Brasil. Isso também é uma mudança muito grande em termos de meios de pagamento, né? De um terceiro poder autorizar, mandar um dinheiro da minha conta, por exemplo, debitar um cartão meu, etc. Tal. E aí, obviamente, vocês também trabalharam para montar uma infraestrutura que consiga atuar nesse cenário, né, Juan? Sim, o mercado que eu acho que está mais desenvolvido nesse sentido é a Europa. Tá? O Open Banking na Europa não é uma promessa, uma realidade. O Open Banking tem a vantagem que, de alguma forma, reduz a concentração de alguns atores do mercado, ou permite, pelo menos, alternativas a esses atores. Hoje em dia, o mercado de pagamentos, ainda com toda a revolução que teve com Pix e ofertas semelhantes, está muito dominado por algumas poucas marcas, né? Bandeiras de cartão de crédito, um excelente exemplo. Ou até grandes jogadores da indústria financeira, como determinados bancos, etc., ainda dominam uma fatia de mercado muito representativa. Open Banking basicamente permite todo mundo concorrer com eles, né? Porque cria infraestrutura para qualquer um trabalhar num produto, acessar o mesmo tipo de coisas e oferecer uma alternativa para o consumidor. E eu quero voltar num ponto que tu estava mencionando há alguns minutinhos, que é esse foco no consumidor. Esse foco no consumidor é, entre aspas, relativamente novo. Por quê? Tu queria fazer uma compra online eu vou falar há 50, 30 anos, 50 anos não existia, 30 anos, mas vamos falar 10, 15 anos, nessa época você conseguia escolher qualquer meio de pagamento que tu quisesse, sempre que fosse um cartão Visa e Mastercard, né? Qualquer um, sempre que for um desses dois. Qualquer um desde que fosse um dos dois. Exato. Hoje em dia, tu entra comprar um site, tem 500 ofertas diferentes de alternativas de pagamento. Então, passou de um foco na conveniência do estabelecimento comercial ou dos participantes do ecossistema, num foco na conveniência do consumidor. Hoje em dia, o consumidor tem muito mais poder do que tinha há 20 anos, na hora de escolher as suas preferências. E não somente os meios de pagamento, né? Naquela época, há 20 anos, tu queria comprar uma TV online, tu tinha
4, 5 grandes lojas onde tu conseguia comprar, né? Hoje em dia tem uma quantidade absurdamente alta, sem falar de que tem marketplace que permite um monte de outras lojas entrar e fazer oferta, né? Então, o consumidor hoje tem escolha. E a diferenciação começou a aparecer por duas coisas. A primeira, que é a mais simples, foi a primeira grande diferenciação, foi o preço, né? Quando você ia comprar um produto meu comoditizado, como uma TV Samsung igual de um lado, do outro, escolha mais barata, né? E depois começou a aparecer a variável do serviço, né? Tá, mas eu quero essa TV, mas eu quero que o cara entregue na minha casa nessa faixa horária, nesse dia, eu quero um seguro de transporte para a TV. Se não gosto da TV, em 30 dias eu quero devolver. Então, esse tipo de coisa começou a impactar no preço. E essa conveniência terminou impactando a questão de preço, mas uma ótica muito diferente, né? Que um estudo que a gente fez há alguns anos mostrava que se o consumidor consegue atender esse tipo de preferência de conveniência, ele está a fim de pagar um valor um pouco maior, né? Não vai pagar o dobro do valor, mas está a fim de pagar um valor um pouco maior porque ele consegue entregar nessa faixa horária, por exemplo. Tá? Então, não é que tira o preço da equação, né? Tu não pode oferecer o mesmo produto por dobro do valor, mas tu consegue cobrar por essa conveniência, né? E quem faz compra online hoje em dia e trabalha com dias de casa, com dias de escritório, sabe a importância de, tá, eu quero receber nesse dia que estou de casa, né? Porque outro dia estou no escritório e ninguém vai conseguir receber. Então, o consumidor começa por esse tipo de coisa. Se esse poder que o consumidor tem hoje está transformando todas as indústrias, desde a ótica o tipo de oferta que é feita para ela, as opções que tem na hora de pagar, as opções que tem na hora de receber, transformou a indústria de última milha, né? de entrega, Last de mile de produto, entrega em impactou uma cidade. basicamente tudo. E muito bacana, né? Dessa ótica do consumidor, eu pessoalmente me sinto muito mais confortável com esse cenário. Não, é ótimo, né? Então, assim, eu lembro de situações onde você queria comprar, mas você não conseguia, porque aí, pô, tinha que ter o cartão da rede, pô, aí você tinha que ir lá pegar o cartão que você nem usava para fazer e depois transferir dinheiro para o cara. Não, agora, isso, de certa forma, resolve um pouco, né? Porque você fala, ok, eu posso pagar com esse, com aquele outro. Então, assim, você consegue ter flexibilidade e ajuda muito. Eu tenho outro extremo que acho que a gente não está ainda lá, mas é até uma conversa com uma outra discussão aqui, de que também, às vezes, chega um momento que você tem muita oferta ou muitas soluções, né? O que acaba ficando difícil das pessoas escolherem, né? Então, assim, eu estudo muito da parte de Behavioral Finance também, que fala exatamente isso. Você tem que ter algum nível de opção, mas se você tem muita opção, você acaba não decidindo porque você fica perdido, né? Então, assim, acho que a gente não está lá ainda, está longe, mas de qualquer forma, acho que o teu ponto é super válido e super importante, que é isso. Antes a gente, como consumidor, tinha pouco para falar. Hoje não. Hoje a gente tem bastante coisa para falar e as indústrias estão se adaptando a isso. Isso aí é fenomenal de acontecer. Bom, eu tenho mais ou menos um tempo aqui para a gente falar. Acho que a gente já cobriu os tópicos que eu tinha aqui, mais ou menos de dúvidas e coisas. Acho que ótima explicação tua. Eu queria agora que você deixasse uma última mensagem, uma mensagem final aqui para quem nos ouviu e também onde eles entram em contato aí contigo e com a WordPlay. Tá, ok. Olha, com mensagem última, eu acho que a gente está num momento muito interessante da indústria de serviços financeiros, né? Hoje em dia, a oferta que está chegando no consumidor é uma oferta que jamais existiu, né? Antigamente nem estou falando há 20 anos, estou falando há 10 anos, quem queria se considerar um investidor tinha que ter uma determinada quantia de dinheiro para investir, alguns canais específicos, com produtos muito confusos, etc. Hoje, uma pessoa que tem R$500 disponíveis consegue fazer um investimento, né? E o que é muito interessante para as pessoas explorarem essas opções, né? Porque, de alguma forma, esse tipo de oferta de serviços financeiros permite chegar em lugares que historicamente estavam restritos para um setor muito pequeno da população. Hoje em dia, comprar uma ação, fazer um investimento num mutual fund, comprar um ativo cripto, de repente, uma coisa que requer 15 minutos de paciência e uns 20 cliques em algum formulário de algum site que oferece de forma digital. Só que o consumidor tem que perder um pouquinho o medo de entrar nesse processo. Lógico, requer um conhecimento, requer um entendimento do que está fazendo, mas acho que hoje em dia tem uma oferta muito bacana que explica muito bem para o consumidor como avançar nesse sentido.
Em relação a entrar em contato conosco, a forma mais simples, mundo online, worldpay.com, tá? Lá tem todos os dados de contato para entrar em contato com a gente. Nós hoje atendemos os principais jogadores da indústria de varejo, viagens, conteúdo digital do mundo, tá? E sempre estamos muito afins de ajudar empresas a se expandirem, seja na América Latina, seja no Brasil, na América Latina, no resto do mundo, facilitando um pouco para ela essa forma de entrar nos mercados, que normalmente o maior investimento e o maior medo das empresas na hora de abrir novos países, novos canais de venda. Então, a gente está super disponível para ajudá-los, para dar aí uma ajuda, uma consultoria, explicando como funcionam os diferentes mercados do mundo, até o próprio mercado do Brasil, entendendo como se expandir em diferentes segmentos. Então, fique à vontade de entrar em contato conosco e a gente aí organiza uma conversa para conhecer a nossa equipe comercial. Obrigadão aí pela tua, sei lá, pela forma como você explica, a simplicidade, a acessibilidade, assim, acho que ajudou bastante. Parabéns pelo teu trabalho aí nessa transformação, realmente de quem já foi do mercado mais tradicional e está do lado de cá vendo só inovação. Cara, o trabalho que vocês estão tendo está sendo espetacular, porque assim é muita coisa chacoalhando ao mesmo tempo. E como é que você ajusta isso, que é um pouco do que você tem feito aí de forma bastante legal, conforme você explicou aqui para a gente. Tá bom? Muito obrigado. Prazer falar contigo, Gustavo. Para você que nos viu, não esquece de deixar aquele like, compartilhar esse conteúdo aí com um amigo e amiga que gosta desse assunto, se inscrever no canal, coisa muito legal, alguém que está lá dentro fazendo, né? Gostei bastante daquela visão de foco no cliente. Hoje o cliente tem mais soluções, ele tem muito mais o que falar aí nessa transformação. Isso é um ponto bem legal e legal ver que a WordPay está indo nesse caminho, tá bom? Obrigado e até semana que vem. Tchau, tchau.